Meus irmãos, a paz do Senhor, bem-vindo ao canal A Bíblia Responde Oficial. Me chamo Jeremias Santos e hoje irei trazer para vocês o esboço da lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos no primeiro trimestre desse ano, 2025, e o tema de hoje será a segunda aula da lição, Somos Cristãos. É um tema muito pertinente para os nossos dias, onde o comentarista da lição ele vai falar sobre um grupo conhecido como judaizantes e como fazer a separação entre o cristianismo e este grupo conhecido como os judaizantes. De fato, foram um grupo de judeus convertidos, não 100%, mas que dificultou muito a vida do apóstolo Paulo. Eu quero trazer aqui apenas 5 versículos bíblicos como um resumo desta aula, desta lição, para que esse vídeo não fique muito extenso para você. Caso tiver alguma dúvida, você tem a liberdade de deixar aí o seu comentário. Irei responder com certeza. Você que é um professor da sua escola bíblica dominical, isso vai lhe ajudar por demais. Gálatas capítulo de número 2, versículo de número 1 ao verso de número 5, apenas esses 5 versículos, mas a leitura vai do capítulo 2 de Gálatas, do versículo 1 até o verso 9, e depois o verso de número 14. Leia comigo Gálatas capítulo de número 2, do verso 1 ao verso de número 5. Depois, passando 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação, e lhe impus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente ao que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos, que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Aqui Paulo está dizendo aos Gálatas que quando foi a Jerusalém devido a uma revelação, que daqui a pouco você vai entender, Paulo ele se encontrou com um grupo de falsos irmãos, que no caso era esse judaizantes, judeus convertidos ao cristianismo, mas que não tinham abandonado a observância da lei de Moisés, e aonde ele de fato ensinava que para alcançar a salvação por intermédio da graça não era apenas o suficiente, mas era preciso passar pelo ato da circuncisão e observar as leis alimentares estabelecidas por Moisés. E isso de fato dificultou muito Gálatas. Ele fala sobre o estatuto da liberdade cristã. Só que esses judaizantes, de fato, eles ensinaram diferente. Eles ensinavam que a salvação não era apenas pelo ato da graça, mas era preciso observar as leis de Moisés. Principalmente passar por este ritual para se transformar filhos da promessa, como foi estabelecido até pelo próprio Deus a Moisés, o ato da circuncisão, e ter uma marca como povo escolhido de Deus na sua própria carne. Só assim eles conseguiriam alcançar a justificação como homem justo diante de Deus, e que isso de fato era uma heresia. Não é por acaso que Paulo ele ensina aos Gálatas, dizendo que se um de nós mesmo, ou se um anjo dos céus descesse e anunciasse outro evangelho, além daquilo que Paulo já tinha ensinado, que este evangelho fosse anátema, em outras palavras, fosse amaldiçoado para sempre. Mas vamos lá. A princípio de tudo aqui, o que Paulo está tentando mostrar aos Gálatas aqui, é que o seu apostolado era de fato confiável e que a forma que Deus lhe chamou não foi pela vontade dos homens. Se você ler Gálatas capítulo de número 1, é quando de fato Paulo ele defende o seu apostolado, porque os judaizantes eles colocavam em dúvida a autoridade apostólica do apóstolo Paulo, dizendo que Paulo não era um apóstolo legítimo como os primeiros apóstolos que viveram de fato no ministério de Cristo. Mas Paulo, ele mostra aos Gálatas, no capítulo de número 1, que de fato Deus lhe chamou e lhe entregou esta missão focada diretamente aos gentios.
Paulo estabelece o princípio que quando ele subiu a Jerusalém, ele não subiu por conta de uma convocação dos apóstolos, que foram primeiros, para que Paulo pudesse comparecer em Jerusalém. Mas Paulo diz que subiu lá por conta de uma revelação. Revelação essa que está em Atos, capítulo de número 11, versículo de número 27 e o verso número 28. Para a gente entender isso aqui, o apóstolo Paulo, a gente sabe que se converteu a Cristo em Atos, capítulo de número 9, na estrada de Damasco. Ele passou 3 dias sem ver, até que Deus falou com Ananias, um homem de Deus que morava na cidade lá de Damasco, e Ananias vai lá, ora por Paulo, e cai dos seus olhos como fosse um tipo de uma escama, e Paulo começa a ver, e Paulo foi batizado. Então Paulo começa de fato a pregar, a disputar com os gregos na cidade de Damasco, só que os judeus, olhando aquilo, e vendo que Paulo de fato agora anunciava a Cristo e provava pelas Escrituras que de fato Jesus ele era o Messias enviado por Deus, mas que os principais sacerdotes o crucificaram, tentaram marcar cilada para matar a Paulo. Então, os discípulos colocaram Paulo dentro de um cesto e desceu Paulo no muro da cidade e Paulo foi para Jerusalém. Só que Paulo tentou ganhar simpatia com os discípulos de Jerusalém, só que todos sabiam a fama de Paulo e não queria conversa com Paulo. Só que Barnabé, um homem piedoso, crente, olhou para Paulo e acreditou que Paulo de fato foi convertido. Acreditou na sua experiência na estrada de Damasco e que de fato ele agora era um homem transformado. Então Barnabé faz um intercâmbio com Paulo e faz que ele conheça os apóstolos do Senhor Jesus. De forma que diz a Bíblia que Paulo tinha liberdade de entrar na cidade e sair com os apóstolos, olha só. Só que mais uma vez, os judeus percebendo que Paulo ele disputava, mais uma vez tentaram matar Paulo. Então os discípulos levaram Paulo para um navio e ele embarcou para a sua cidade natal, lá para Tarso. E lá, Paulo passou muitos anos na sua cidade natal, se dedicando, acredito eu, recebendo revelações. Não é por acaso que ele escreve aos Gálatas, no capítulo de número 1 de sua epístola, e ele diz que o evangelho que ele pregava, ele não aprendeu com homem algum. Ele não veio de homem nenhum, mas ele aprendeu por intermédio de revelações. Olha só, lembrando que Paulo, ele era um dos principais alunos de Gamaliel. E Gamaliel era um mestre e homem muito conhecido que se destacava entre os fariseus. Então Paulo, ele era um dos melhores alunos do melhor mestre de Israel, que era Gamaliel. Mas a revelação do evangelho, a doutrina do evangelho, Paulo diz que não aprendeu com Gamaliel, nem com homem nenhum. Aprendeu através de revelação. O próprio Jesus Cristo revelou para Paulo aquilo que de fato ele pregava. Então isso aqui é muito lindo. Paulo diz que desde o ventre de sua mãe, Deus tinha lhe separado, tinha lhe escolhido, só que com tudo isso, ele passa um processo de 14 anos sem subir para Jerusalém. Só que quando a igreja, os discípulos foram perseguidos, e por conta da perseguição o povo começou a se espalhar, de forma que o capítulo 11 do livro de Atos diz que por conta da perseguição, os discípulos chegaram na cidade de Antioquia. E lá começaram a anunciar a palavra aos gentios, e os gentios abriram o coração, aceitaram a Jesus Cristo, e lá houve-se um grande avivamento. Só que as notícias deste avivamento da cidade de Antioquia chegou lá em Jerusalém. Então, os apóstolos enviaram Barnabé para tentar fazer uma fiscalização, para tentar de fato ver que isso era verídico, que Deus estava derramando a sua graça no meio dos gentios. E Barnabé chegou na cidade de Antioquia e ficou muito maravilhado. Barnabé fez o quê? Lembrou de quem? De Paulo. Foi para Tarso, pegou Paulo e disse: Paulo, temos uma missão para nós. Leva Paulo para Antioquia. E quando Paulo chega lá, percebe de fato a obra missionária que ele poderia iniciar. Só que alguns homens de Deus, profetas, em um que se destacou chamado Ágabo, ele usado por Deus, ele disse que veria uma grande fome em todo o mundo. Foi neste exato momento, num período, ou do tempo do imperador Cláudio César, que veio de fato esta fome. Só que os discípulos tomaram Paulo
e Barnabé entregaram a eles uma oferta missionária para que ele pudesse levar para a igreja que estava na Judéia, que de fato era uma congregação muito pobre. E foi nesta viagem que Paulo ele subiu de fato para Jerusalém, indo para a Judéia, que ele passa pela Galácia e lá ele começa a anunciar o evangelho. Só que, de fato, a experiência de Paulo quando chega em Jerusalém, ele conta no capítulo de número 2, e versículo de número 4, ele diz que alguns irmãos, que de fato ele menciona falsos irmãos, quem era ele? Os judaizantes, eles de fato se entremeteram secretamente para espiar a liberdade de Paulo e Tito, que era um gentil, para confirmar se de fato eles tinham a marca da circuncisão na sua carne. O que isso quer dizer aqui? Quer dizer que quando Paulo e Tito iriam fazer suas necessidades fisiológicas, esses falsos irmãos, olha só, secretamente espiavam a liberdade, ver de fato que de fato ele era marcado na sua carne, passando pelo ato deste processo ritual que, segundo a lei de Moisés, deveria todos os judeus observar. Só que eles se esqueceram que agora estava vivendo sobre a autoridade da graça e não a autoridade da lei. Estava sobre o manto da graça. E o manto da graça não era preciso eles observar a lei de Moisés para alcançar a salvação, a justificação. Porque uma vez que Cristo subiu no alto do Gólgota, morreu, derramou seu sangue, a cédula que era contra nós foi riscada, cravada na cruz do Calvário. Então o salário do pecado foi pago e a nossa dívida foi quitada. Só que esses judaizantes não olhavam dessa forma. Eles de fato tentaram constranger a Paulo e a Tito, por Tito não ser uns judeus, ser gentios. Mas Paulo diz que em momento nenhum eles se sentiram constrangidos para fazer Tito passar pelo ato da circuncisão, para que o evangelho dos gentios não ficasse preso, olha só, mas que tivesse de fato liberdade. Porque se Paulo levasse Tito a circuncidar, poderia cair aí, em um exato momento, que os gentios poderiam aceitar esta doutrina, esta heresia dos judaizantes, que para alcançar a salvação era preciso passar por este ritual, se Paulo cedesse por um momento. Mas Paulo, ele não cedeu. É preciso também a gente observar que os Gálatas tinham uma grande deficiência. Eles rapidamente se deixavam ser influenciados, de forma que Paulo se assustou como tão rápido eles conseguiam mudar de doutrina. Paulo ensinava uma coisa, eles aprendiam. Quando Paulo virava a costa ou fazia alguma viagem, Paulo sabia de informações que os Gálatas já tinham aceitado outro vento de doutrina. E Paulo se assusta com isso. Se a gente ler Gálatas capítulo de número 1, versículo 6 ao verso 9, nós iremos encontrar esse texto bíblico aí, mostrando como Paulo se assustava com a forma que os Gálatas se deixavam ser influenciados tão rapidamente. Leia comigo esse texto bíblico. Olha que Paulo diz: estou estarrecido com o fato de vocês terem me trocado tão rapidamente. Aquele que os chamou pela graça do Messias por outras supostas boas novas, que não são boas novas de forma nenhuma. A realidade é que certas pessoas estão aborrecendo vocês, tentando perverter a genuína boas novas do Messias. Mas ainda que um de nós, ou até mesmo anjo do céu, anunciasse a vocês boas novas, diferente das que já lhes anunciamos, que seja amaldiçoado para sempre. Como já dissemos antes, repetimos agora, se alguém lhe anunciasse boas novas diferentes das que já receberam, que seja amaldiçoado para sempre. Olha que Paulo está dizendo aos Gálatas aqui: eu estou surpreso que vocês tão rapidamente trocaram o evangelho genuíno por um evangelho que de fato não é evangelho nenhum. Mas vocês aí precisam ficar ciente de uma coisa, porque se um de nós, que já anunciamos o evangelho para vocês, ou se um anjo de Deus, um anjo dos céus, descerem
e anunciar outro evangelho diferente daquilo que vocês já ouviram, que seja anátema, que seja amaldiçoado para sempre. O problema dos Gálatas aqui é que eles aceitaram esta nova doutrina dos judaizantes. Eles aceitaram essas boas novas dos judaizantes, aonde eles diziam: se vocês quiserem ser salvos, precisa aí seguir a lei de Moisés, precisa ser circuncidado, precisa aí observar as leis alimentares. E isso era um grande problema, porque deixava o evangelho da graça para se curvar o evangelho de fato de obras, de observâncias da lei. E uma coisa também que deixou Paulo muito mais surpreso foi olhar e perceber que Pedro, o apóstolo Pedro, que quando está na cidade de Antioquia, ele comia com gentios, andava com gentios, mas quando chegava uma caravana de Jerusalém enviada por Tiago, que era conhecido como coluna, do Senhor, coluna da casa do Senhor, ou um líder principal, quando chegava esta caravana de Jerusalém, Pedro, ele abandonava os gentios, não comia mais com os gentios, se isolava do grupo dos gentios e queria agora sondar com os judeus, falar apenas com os judeus e tomar as suas refeições também com os judeus. E Paulo, ele aproveita este momento para repreender Pedro na frente de todos. E mais ainda, quando Paulo percebe que Barnabé, olha só, Barnabé, um homem maduro que chamou Paulo, que confiou em Paulo, quando ele percebe que Barnabé também se deixou ser levado. Se a gente lê Gálatas capítulo de número 2, versículo de número 11, a gente vai olhar essa visão que Paulo, no exato momento que ele repreende a Pedro. Além disso, quando Pedro veio a Antioquia, eu me opus publicamente a ele, porque estava agindo de forma errada. Antes da chegada de certas pessoas da comunidade, liderada por Tiago, ele comia com os crentes gentios. No entanto, quando aqueles chegaram, ele se afastou e se separou, porque temia a facção que favorecia a circuncisão dos gentios. Quem era ele? Os judaizantes. Outros crentes judeus que se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé foi levado por essa dissimulação. Quando eu vi que não estava andando de acordo com a verdade das boas novas, declarei a Pedro diante de todos: se você é um judeu e vive como gentil e não como judeus, por que está forçando os gentios a viverem como judeus? Somos judeus por nascimento e não gentil pecadores. Mesmo assim, percebemos que as pessoas não é declarada justa por Deus com base na guarda da legalidade dos mandamentos da lei, mas pela fidelidade decorrente da confiança do Messias Jesus. Portanto, nós também devemos depositar confiança no Messias Jesus e nos mantemos fiéis para sermos declarados justos com base na fidelidade decorrente da confiança do Senhor Jesus. Então, Paulo está aqui repreendendo a Pedro, repreendendo Barnabé na frente de todos e dizendo a Pedro: olha, não tenha uma dupla identidade, não queira mudar de caráter, de personalidade, quando você percebe esta caravana que vem enviada por Tiago lá de Jerusalém. Se você é um judeu, então viva como judeus, mas não queira viver como um gentio, e quando o judeu chega, você muda de identidade, muda de fala, muda de grupo, seja quem você é. Todavia, um homem não é justificado pela lei, mas é justificado pela graça. Deus, ele salvou os gentios, mas também salvou os judeus. Paulo queria dizer, tanto judeus como gentios foram inseridos no plano da salvação de Deus pela graça, por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então Paulo está mostrando de fato aos Gálatas o perigo destas heresias dos judaizantes, mas a forma de combater é separar
tanto a lei mosaica como agora a lei da graça, a lei aonde Jesus estabeleceu quando derramou seu sangue lá na cruz do Calvário. Espero que você tenha entendido o resumo desta lição. Se ficou alguma dúvida, deixa aí no comentário. Não esqueça aí de deixar o seu gostei. E se não for inscrito no canal, inscreva-se no canal. A Bíblia Responde Oficial. Ative o sino para receber as nossas notificações sempre aí que publicar um novo vídeo no canal. Que Deus em Cristo te abençoe, no nome de Jesus.